Oi, eu sou Bruna e esse é o Dualcast. Então você que é empreendedor, não perde essa oportunidade de participar desse bate-papo super legal que vai ter hoje. E aí vocês devem estar se perguntando aí, né? Cadê minha dupla? Mas já eu vou dizer pra vocês onde é que a minha dupla está. E hoje nós podemos desfrutar aqui desse super estúdio com microfones, com todo esse layout, especialmente para você, né, que é o nosso telespectador. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial, cheio de conversas de empreendedorismo, como se refazer, né, nesse mercado. E eu trouxe hoje nada mais nada menos que Elder e Mércia, né, os fundadores da Dualmed, a quem eu tenho a honra de entrevistar hoje. E aí? E aí, boa noite, Bruna. E aí, tudo bem? Boa noite. Agora desse lado de cá, né? Como entrevistada, vai ser muito bom ter essa conversa aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre a história da Dualmed, sobre a nossa história, né? E compartilhar um pouquinho isso com todo mundo. Que legal. Então é uma honra ter vocês aqui, né, para a gente participar desse momento que é tão importante, porque a gente pode trazer todas as pessoas aqui, mas vocês têm uma história que a gente precisa contar no dia de hoje. Então, gente, eu já vou começar com a pergunta e eu quero saber, fala aí um pouquinho da história de vocês, né, na vida pessoal de vocês, Elder, me conte aí um pouquinho da sua jornada, como foi que vocês se conheceram? Ela jogou logo a primeira pergunta para mim. E aí, logo eu que primeiro? gosto de falar pouco, eu não sou muito de câmeras, eu sou mais reservado. Até quando tem alguma gravação da loja, eu já fico mais receoso. O primeiro take tem que ser no primeiro take, se partir para o segundo, eu já não consigo mais, já é algo que trava. Mas vamos lá. Mas você pode começar aí nossa entrevistada de hoje, né? Então tá, vou começar, viu? Eu não gosto de falar não, até parece, gosto mesmo de falar. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Mércia, também apresentadora do Dualcast, hoje estou como entrevistada. Sou esposa de Elder, tá aqui do meu lado, somos sócios na Dualmed. Sou mãe de duas gêmeas, né? Duas menininhas maravilhosas, lindas, Maria e Júlia, que são tudo pra gente. Minha formação não é em administração de empresas, né? Eu sou advogada por formação. Me formei em Recife e logo depois vim para Petrolina para trabalhar em uma empresa desse segmento, igual o segmento da Dualmed, né? Produtos para a saúde. E passei muito tempo, né, nessa empresa, uns 10 anos, trabalhando lá como funcionária. E depois de que saí dessa empresa, resolvi empreender, né? E começar essa jornada louca que é empreender, e estamos aqui há 6 anos, quase 6 anos na Dualmed. E esse é um resumozinho aí. No decorrer desse podcast a gente conversa mais um pouquinho das peculiaridades. E como nos conhecemos? Nos conhecemos no trabalho, né? A gente se conheceu quando eu sou de Recife, morava lá. Morei em Juazeiro do Norte, também no Ceará, mas quando eu fiz faculdade eu fiz em Recife. Quando eu me formei, vim pra cá, né? E aí, conheci Elder aqui em Petrolina. Então, no trabalho aqui em Petrolina, foi assim que nós nos conhecemos. Isso. Eu sou Elder, né? Ela já me apresentou. Sou formado Esposo de Mércia. Esposo de Mércia. Sou formado em administração, tanto técnico como depois em nível superior. Pai de gêmeas e conheci Mércia no trabalho e hoje empreendedor, com muito esforço, muita luta, depois de muita, vamos dizer assim, muitos percalços, mas estamos aí seguindo. É verdade, né? E quando vocês estavam planejando suas carreiras, já tinha essa veia empreendedora? Vocês já pensavam em empreender ou foi algo assim, um boom, uma necessidade? Ou realmente vocês já tinham aquele desejozinho? No meu caso, Bruna, eu já tenho formação de técnica, na época técnica de administração, depois como administrador.
convivi com essa parte de comércio, não na área de vendas, mas meu pai teve estúdio de gravação, meu pai foi da área comercial de vendas de produtos, então assim, eu tive esse contato. E depois, no meu ramo de trabalho, na minha vida, trabalhei em várias outras empresas nessa área de vendas. Então, foi algo que foi despertando. Aos poucos você foi sentindo, né? Isso. E você, Messia, você já pensava em alguma coisa? Não, de fato, assim, nunca pensei em empreender, né? Ter CNPJ, na verdade. Até porque eu entendo o empreender como não só ter um CNPJ, mas uma situação, um estado, né? De você empreender algo na sua vida, você se empreender como pessoa. Mas na minha família, principalmente do meu pai, todo mundo é comerciante, né? Então eu vivi vendo isso, né? Ter seu negócio, ter funcionários, né? Crescer o negócio e tudo isso. E achava sempre muito legal essa área, mas como eu me formei em Direito, eu pensava em ser funcionária pública, né? Prestar concursos, queria na área de polícia, era para o que eu estudava. Então, assim, trabalhei numa empresa do mesmo segmento da Dualmed por muito tempo, mas era uma forma de também eu me sustentar e tudo mais. Obviamente que mesmo sendo só para eu me sustentar, ter minha renda, eu sempre me empenhei muito, né? Eu não tinha como se fosse só um trampolim para que eu atingisse o meu objetivo, mas eu nunca parei de estudar, seja o que fosse. Por exemplo, se eu estava trabalhando como funcionária, eu estudava para trabalhar cada vez melhor e estudava para o concurso público. Então, de fato, nunca foi minha intenção empreender. Foi algo que aconteceu por necessidade mesmo, né? Em um determinado momento da nossa vida, a gente teve essa necessidade, né? A gente ficou desempregado e por já ter um conhecimento nessa área, a gente resolveu empreender nisso, né? As meninas já tinham nascido, eu já tinha um filho, Eduardo, que tinha 10 anos, mas criança também e 2 bebês, né? Então a gente começou a empreender, sim, por necessidade. Foi realmente assim, isso, agora vamos tentar tudo aqui, acreditando em si e bora pra frente. E dá pra perceber que na história de vocês já tinha assim uma chama acesa pra empreender. Porque vocês vieram de família, né? Helder veio da família, a família dele era empreendedor, o pai dele de comércio. E Messia também, então vocês não sabiam que iam se conhecer, mas já eram envolvidos com comércio. Isso. Mas tiveram que passar, né, por essa fase de CLT, que a gente tanto fala nesse nome CLT, não é mais empregado. E não sabiam, precisaram se encontrar naquele momento e de repente, né, começaram a se desenvolver no negócio, né, que é um negócio muito parecido. Eu posso dizer que é parecido com o negócio que vocês trabalhavam antes, porque hoje a loja é bem mais completa, né? É bem mais mixada. Sim. Mas, assim, antes da Dualmed, vocês já tinham tentado empreender com alguma coisa ou foi, de fato, a Dualmed foi a virada de chave de vocês? Não, justamente a Dualmed foi a virada de chave. Pela necessidade, nós não tínhamos a ideia de empreender, mas por conta do que nós passamos e a gente tinha uma escolha, ou fazia isso ou a gente ia continuar como CLT. E aí foi aquela virada de chave justamente porque nós tínhamos o conhecimento, nós tínhamos toda uma experiência já vivida e aí nós buscamos aliar uma coisa a outra e fomos para cima. Não é fácil, não foi muito fácil. Não vamos dizer que nós acertamos de primeira. Não, a gente teve alguns erros que nós precisamos, vamos dizer assim, nos reavaliar para poder ver o que é que poderia em vários momentos, isso de fato. Porque nenhum empreendedor hoje acertou de primeira. Eu tenho certeza que eles erraram e tiveram os seus problemas, mas a gente deu muita sorte de conseguir se manter e conseguir estar até aí hoje seguindo em frente.
Eu acho que, assim, também um lado nosso que levou a gente a acreditar e querer fazer é que é um perfil meu e também de Helder. Fazer acontecer as coisas, sabe? A gente é muito curioso, os dois. E a gente conseguiu também aliar o que um faz de melhor e que o outro faz de melhor, para poder nos unirmos e dar um resultado legal. Então, aí já vem uma grande dica que a gente nunca cresce sozinho, né? Exatamente. Quando você não tem sócio, você depende de funcionários, você depende de pessoas. Então, para a gente foi algo mais fácil, digamos assim, de acontecer, porque a gente tinha olhava para o mesmo lugar. Então, isso é muito importante quando você tem um sócio. É você olhar para o mesmo lugar. Você não pode estar um puxando uma corda para um lado, outro para o outro, né? Então, temos que ter habilidades diferentes, né? Mas todos os dois, tem 2 ou 3, quantos sócios tiverem, tem que estar olhando para o mesmo lugar. Não adianta estar um puxando para um lado ou para o outro, porque realmente fica mais difícil. Porque o empreender já é difícil, né? Já tem muitos obstáculos. Imagina você ter um obstáculo dentro da sua própria empresa, que é o seu sócio, né? Exatamente. Então, o que eu acho... E também não é fácil, porque assim, são várias cabeças pensantes. Cada um tem a sua visão. Eu e Messia, nós dois, a gente tem nossas diferenças, nossos embates, mas todos são para um bem comum, o mesmo um denominador comum. A gente sabe onde quer chegar. Cada um tem a sua função dentro da empresa, porque o que ela faz, eu não me meto, o que eu faço, ela não se mete. Na verdade, a gente observa e vê se tem algo errado, a gente dá para compartilhar para compartilhar, a gente dá nossa ideia, mas na sociedade tem que ter cada um a sua particularidade, o seu papel. E não só isso, a gente tem os colaboradores aqui na nossa empresa que, graças a Deus, todas as pessoas que chegaram aqui, você, Bruna, eu tenho o Alex, que foi uma aquisição fantástica, meu parceiro também, entendeu? Patrimônio do Almed. Patrimônio do Almed, mas não, ele veio com a bagagem, lógico. Nós já trabalhamos juntos, tanto você quanto ele, trabalhamos juntos em outra empresa, né? E a gente já sabia justamente da qualidade de cada um. E nós buscamos justamente trazer essas pessoas para que melhorasse o nosso ambiente, melhorasse o nosso trabalho, porque a gente já sabia os resultados, já sabia os resultados de cada um deles. É verdade. Entendeu? E o que é mais interessante, né, é que hoje a gente está vivendo um mundo bem digital, as pessoas, né, vendendo curso, ensinando a empreender. E o que eu acho interessante da gente abordar isso é que não existe um manual, de fato, para ser empreendedor, né? Porque cada empresa, eu acredito que vive um desafio diferente. Mas existem coisas que só quem empreende sabe, né? Então, tem algumas pessoas que são CLTs, mas que têm essa veia empreendedora, mas não sabem como agir. E aí, onde vem, né, esses podcasts que vão acrescentando, esses cursos, que eu acho extremamente importante. E por isso que eu tinha que trazer a história de vocês, porque apesar de saber de muita coisa, né, muita coisa nova, eu ainda fico, né, tem mais coisa aí que a gente pode puxar, porque é muito individual de cada um, mas a gente precisa, né, trazer à tona. Nós mesmos não sabemos tudo. Não. Exato, e a gente vai buscando, né? Isso. E eu queria falar assim, vocês falaram que, pelo que vocês passaram, qual foi, de fato, o estalo de vocês para dizer assim, vai ser do Almed, eu vou começar, e conta aí essa história pra gente. Bem, o nome do Almed... A verdade ou alguma coisa mais floreada? A verdade. Bem, a gente foi demitido os dois no mesmo dia, né? Nossa. Nós fomos demitidos os dois no mesmo dia da empresa, nós trabalhamos na mesma empresa e a gente se viu numa situação bem delicada. Principalmente porque nós tínhamos 2 filhas de 6 meses de idade em casa. Isso. Então, assim, foi muito difícil, mas ela foi demitida pela manhã. Eu não estava na empresa porque eu estava na consulta médica e ela me avisou, olha, eu fui demitido e eu acho que você vai ser demitido à tarde. Foi realmente o que aconteceu. Essa empresa já estava
ela estava no processo de finalização, então assim, a gente não tinha muito o que fazer. Então, quando eu cheguei em casa, eu já estava com isso na cabeça, essa ideia na cabeça de abrir uma empresa. Eu digo, não, a gente tem o conhecimento, nós temos como fazer. Né? A gente só precisava do empurrão e do capital. Do capital, que é o mais importante. A ideia... E que a gente nem tinha, né? Não tínhamos também o capital, que era o mais complicado. Mas logo que eu cheguei em casa, foi muito difícil, eu não dormi essa noite. E aí eu fui buscando o que eu poderia criar para poder um nome já da empresa, que a ideia eu já tinha, vamos abrir uma empresa. E aí Messia foi ficar com as bebês e eu passei a madrugada no sofá, deitado, cabeça para cima, pensando. E aí fui tentando criar nomes para a empresa. E aí primeiro ia ser Dualmed, tudo em relação vamos dizer assim, a nós dois e as meninas. Tinha que ser algo que fosse em cima das gêmeas, da situação das gêmeas e nossa também. Iria ser Dualmed o nome da empresa. Eu fui em busca de domínios de internet, já fui buscando tudo, só que já existia uma empresa com esse nome, domínio registrado, e tinha o nome Dualmed livre, dualmed.com.br. E foi aí o start. Quando eu vi que o domínio estava disponível, de imediato eu já comprei o domínio e já fui criando o Facebook da empresa, Instagram da empresa e fui dando cara para a empresa. Interessante. Antes mesmo do CNPJ existir. Eu já comecei a fazer todos os processos. No outro dia eu mostrei a ela e disse, o nome já está aqui. Já tinha Instagram. Já tinha Instagram criado. E Messia, foi assim, redes sociais criadas. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Ele falando aqui, né, a gente começa a viajar e a relembrar algumas coisas importantes da época que aconteceu tudo isso. Tem coisas que eu não consigo explicar, eu realmente não sei dizer. Né? Da onde surgiu essa coragem, toda essa determinação, toda essa expectativa de dar certo mesmo, né? Que é essencial quando você começa alguma coisa, você tem que esperar que dê certo. Você vai começar um negócio que você acha que vai dar errado, complica, né? Mas que eu me lembro, a gente já falava sobre isso, porque a gente já via que as coisas estavam sendo conduzidas para uma situação como essa. E a gente já falava sobre abrir uma empresa, né? Pensávamos numa coisa pequena. Mas tem um detalhe aí na situação que eu gostaria de falar e contar uma verdade aqui, que eu cometi um erro no início. Brincadeira, gente. Mas foi uma mentira, sabe? Eu tive que contar uma mentira no início da Dualmed. Foi o seguinte. Você viu que a Alder falou aqui que já foi criando tudo, sem nem abrir CNPJ, né? Já criou o Instagram, já criou, registrou a marca, tudo mais. Isso parece coisa assim de, empresa grande, já tem marca registrada, já pagou tudo isso. E a gente começou muito pequeno. Quando ele falou que precisa de capital, realmente precisa de capital. Uma empresa para produtos para a saúde, principalmente, que são produtos que têm um valor alto, né? E nós não tínhamos isso. Nós tínhamos conhecimento, nós tínhamos conhecimento de produto, de fornecedor e tudo mais, clientes nem tanto assim, mas tínhamos uma bagagem. Mas o relacionamento que a gente criou com as pessoas, com os fornecedores, foi de extrema importância, né, para que a gente conseguisse ter êxito na aquisição do produto. Então, Helder sempre foi uma pessoa muito boa de relacionamento, então ele construiu esses relacionamentos com os fornecedores, eu também. E eles viam o nosso trabalho como funcionários e deram uma chance, né, pra gente, acreditaram no nosso potencial, que assim, eu agradeço a todos, inclusive todos os nossos fornecedores que estão conosco desde o início, todos os representantes que acreditaram na gente, e nós estamos aqui para honrá-los, né, para sempre. E, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, que se estiverem aqui assistindo e que um dia assistam, né? Mas, voltando para a mentira que eu contei, a gente tem que acreditar que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Principalmente quando a gente precisa, a gente não tem outra alternativa, tem que dar certo. Então, a gente encontrou um lugar, fizemos 2 salinhas,
Colocamos os paletes lá no chão e compramos 8 produtos diferentes, né? Porque a gente precisava de dinheiro rápido, então a gente escolheu produtos que giravam rápido, na expectativa de que fosse vendê-los, ia ter dinheiro rápido e aí ia movimentando. E eu peguei uma sacolinha, mandei fazer uma sacolinha de papel, coloquei um álcool gel dentro, que a Eldeia ainda pintou de azul, chocolate, aí eu criei uma história lá, que a empresa estava nascendo, né, uma nova distribuidora em Petrolina e tudo mais, sai lá com aquelas sacolinhas de clínica em clínica, vendendo a Dualmed como uma grande distribuidora que tinha chegado na cidade e que tinha produtos com preços excelentes. É uma mentirinha, mas é aquela mentira que no fundo do seu coração você acredita que você vai chegar nela, porque você vai trabalhar para isso. Exato. Então, quando a Elda também foi criar o Instagram, registrar a marca e tudo mais, a gente já inicia a Dualmed com aquela certeza de que nós vamos fazer tudo para que ela realmente seja aquilo que o nosso sonho já existia. Então, também por isso, a gente, desde o alicerce da Dualmed, a gente estrutura ela esperando esse avanço. Então, muitas coisas que várias pessoas, quando abrem um CNPJ, não pensam, como a particularidade de registrar um nome, de logo criar um Instagram, de ver se o nome já tem outra empresa. Muita gente não pensa nisso. Ou um nome que case com a ideia da empresa, que faça sentido. É uma coisa que as pessoas realmente, grande maioria, não pensa, né? Nós pensamos porque a gente tem a Dualmed não só como negócio, mas como nosso projeto de vida, né? É algo que a gente faz porque a gente gosta. A gente não faz só por dinheiro. E eu acho que aí está a diferença. E eu acho que aí também está um dos temperos do sucesso da Dualmed, né? Que é a gente fazer o que a gente gosta, acreditando que vamos sempre avançar. Não só por nós, mas por todos os nossos clientes, pelos fornecedores que nos deram esse crédito no início, né? Essa força, pelos nossos funcionários que aqui estão conosco e pelos que vão vir, né? Por essas famílias que ainda vão vir, se Deus quiser, a estar aqui com a gente e crescer junto conosco. Então, muito linda a história de vocês, né? Essa história de superação que eu falo. Porque de beleza mesmo não tem nada. Tem muita história, é muito sofrida a história de vocês. Muito sofrida. Mas o que a sensação que traz é que o sucesso que vocês têm hoje, né? Fala um pouco dessa história. A gente precisa ter uma história de superação para que a gente consiga contar e motivar outras pessoas que estão querendo iniciar também no negócio. Mas o que é mais chocante da história de vocês, que eu acho, é os dois serem demitidos na mesma época, sabe? No mesmo momento. Porque uma coisa é uma parte do casal, ou a mulher, o homem ser demitido, e a demissão em si, ela já é pesada, né? Ela é triste, porque você fica desamparado naquele momento. Então, assim, imagine para os dois no mesmo momento, com filhas recém-nascidas praticamente, né? Porque vocês voltaram ao trabalho de uma licença maternidade e de repente ser demitido. É um choque. Então, parabéns, né, pela ideia de vocês de terem saído da caixinha, né, e não terem entrado em pânico. Não, porque o pânico existiu, você não entendeu, o pânico existiu. Só que o brasileiro, ele tem essa veia empreendedora, ele tem essa coisa. E a gente percebeu que com essa queda no mercado, esse buraco que abriu no mercado, justamente por conta dessa empresa que a gente trabalhava, que ela estava saindo da atividade, que na verdade ela não saiu, ela diminuiu, mas a gente percebeu que nesse momento tinha um vácuo, tinha um buraco a ser preenchido na nossa região, onde a gente poderia justamente trazer os produtos com preço, com qualidade, entendeu? E com um atendimento diferenciado, que era o que a gente buscava. No início não foi fácil, a gente, como o Messi falou, a gente comprou 8, 10 itens, 15 itens. Só que qual foi o problema maior? A gente não tinha a ideia de que as pessoas daqui da região não compravam por preço, elas compravam por mix, que até hoje eu ainda considero um erro dos setores de compra. Eles não veem um melhor preço de alguns produtos específicos. A empresa tal está com produto tal, outra está com produto tal, com preço bom. Então, ela não faz isso, ela compra o mix todo em uma empresa só.
Entendeu? Não sei se é por conta de tempo, né? De todo esse processo. E até de estratégia, sabia, Helder? Por isso que é bom a gente falar esse tema aqui, que é tão importante, porque tem pessoas que, de fato, elas não sabem. E elas são colocadas ali naquele setor sem ter no mínimo de experiência, né? Para tratar justamente aquilo ali, que é um setor tão importante. Porque você que veio do setor de compras, né? Como vocês justamente dois... podem falar mais acerca disso também, dessa profissão, que é tão importante financeiramente para uma empresa. Isso, seja ela de serviço, seja ela de compra e venda. Porque o serviço impacta no preço do serviço prestado, né? Às vezes não repassa para o consumidor, mas para o dono da clínica, do hospital, enfim. E, obviamente, também no compra e venda, que aí, de fato, impacta no preço da venda ou até no segurar de uma mercadoria ser vendida, né? Não, e o setor de compras de uma empresa é o principal setor. Porque se o comprador não comprar bem, o vendedor não vai conseguir vender bem. Isso. Entendeu? Então, todo o processo começa nas compras. É o nascimento. É o nascimento. A empresa tem que comprar bem, ela tem que saber buscar fornecedores, mix de produtos, todos esses detalhes para que possa chegar ao consumidor final um produto com preço, com competitividade. Então, o setor de compras hoje da empresa é o principal. Hoje eu acho que com certeza. É onde começa, né? É onde começa. O que precisa para a atividade daquela empresa se desenvolver, como eu falei, né? Seja serviço, seja compra e venda. A situação ela só acontece se o produto estiver na casa. Né? Então, o setor de compras ele tem realmente essa... Eu fui supervisora do setor de compras por um tempo. E aí eu tinha contato com todos os itens de produtos para a saúde, né? Na empresa que eu trabalhei. Então, é algo realmente importante. No nosso segmento, que a gente trabalha hoje com laboratório, odontologia, aí já a odontologia tem inúmeras áreas, né? Só dentro da odontologia. Medicamentos, produtos hospitalares, assim, é uma gama de produtos gigantesca, né, meu filho? Ele trabalha assim, com muitos itens, de fato. E a gente precisa de preço, qualidade e agilidade, né? Até porque nós trabalhamos com saúde. Então, nós temos essa peculiaridade no nosso segmento, né? Mas aí, continua falando, que eu já perdi um. Não, mas assim, o que eu queria saber também de vocês usaram qual estratégia financeira porque a gente fala em empreender, a gente fala de investimento, né? Vocês investiram o que vocês conseguiram juntar ali, trabalhando naquela instituição, naquela empresa. Sim. Quais são as estratégias, quais foram as estratégias financeiras que vocês tiveram para lidar com aquele momento ali decisivo de sustentar as crianças, uma casa e uma empresa? Cara, essa foi a pior parte. Eu posso falar como financeiro, né? Porque não, ainda hoje ainda hoje eu estou no financeiro. Mas... O setor, dor de cabeça. E principalmente no início de tudo, que era tudo junto e misturado. Era conta de casa com conta de empresa, porque não tinha nem... Tem hora que não tinha nem como pagar, pior dividir as coisas, né? Não tinha. Como é que você divide nada? E a gente, na verdade, para quem é CLT, o salário é bem enxuto. Você praticamente não sobra. E principalmente no país que a gente vive. Então, assim, no nosso caso, nós tivemos que nos desfazer de alguns bens. E nós tivemos ajuda, tanto do pai de Messia quanto do meu pai, para começar o processo. A gente se desfez de uma casa que a gente tinha, essa casa era financiada pela Caixa, ela não estava quitada, a gente vendeu ela, documento de gaveta, como a gente chama, né? Para a pessoa assumiu a responsabilidade de pagamento das prestações. Eu tinha um carro, que era um xodó meu, que eu tinha uma Brasíliazinha amarela, e foi muito difícil me desfazer dela. Ainda bem que a pessoa que comprou hoje cuida bem dela, é um representante comercial também da área de saúde. Eu não posso ver a Brasília quando eu vou, quando eu vejo eu fico louco, já quero bater logo foto. E eu agradeço até ele por estar cuidando tão bem do carrinho. Porque é foi como se fosse uma filha, né? Com certeza. Era um dos filhos, era Brasília. Essa que reclamava muito, você fica castanhando. Não, mas carro financeiro, antigo, né, minha gente? Mas você já viu. Então, a gente só conseguiu arrecadar essa grana para começar a empresa justamente por conta disso.
A gente se desfez dos nossos bens, se desfez do que a gente tinha conseguido conquistar para poder começar. Agora imagine o que passou na nossa cabeça, dizer assim, pô, a casa que a gente conseguiu comprar, para a gente se desfazer dela. Como nós não éramos casados no papel, a gente tinha adquirido uma casa e um apartamento. A casa era alugada, era algo que a gente tinha vontade de morar nela, mas a gente preferiu ir morar num apartamento porque a gente não precisava fazer reforma, não precisava mobiliar uma grande mobília para poder morar e entrar dentro dela. Então a gente fez a opção de morar no apartamento e eu acho que foi assim, Deus escreve certo por minhas tortas, porque o apartamento a gente ia ter um pouquinho mais de dificuldade para vender. Já a casa, quando nós conseguimos botar, eu agradecer a Vitor trabalhava com a gente, o Japa, e ele conseguiu vender essa casa rapidamente, e a gente postou ela e tudo mais, e conseguimos esse valor, que foi onde a gente começou a aportou. A gente alugou o prédio e reforma, aquisição dos equipamentos para que a gente pudesse trabalhar, computadores, ar-condicionado, para montar os escritórios. Como foi o início, pallet no chão, não tinha estrutura de frente de loja, a gente começou como um atacado e batendo na porta de todo mundo, como o Messia falou, e dizendo, ó, estamos aqui, começamos. E o que é bem importante da história de vocês, também falando dessa situação financeira, é que vocês colocaram tudo o que tinha para iniciar o negócio. E vale uma dica também que é muito importante, gente, acreditar. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, porque esse foi também o diferencial de vocês. Isso. Que eu coloquei, eu não arrisquei. Eu coloquei porque eu acreditava e vocês fizeram de tudo, né? Até onde a gente tá conseguindo entender a história de vocês aqui, vocês colocaram tudo. Teve a mentira, que não é mentira, gente, que o Messi falou. Realmente você olhar para o futuro, enxergar que é possível e você fazer acontecer. Porque se você não tivesse uma estratégia, porque eu falo assim, não é uma mentira, é uma estratégia para fazer com que as pessoas também acreditem na minha verdade, no meu negócio. Até porque pra gente ia acontecer. Exatamente. Né? E na verdade, não é uma estratégia, a gente começou sem estratégia. A gente começou, a única estratégia foi criação do nome e vamos começar a trabalhar com o que a gente conhece, que a gente vendia. Então assim, vamos lá, vamos para cima. Foi juntar a fome com a vontade de comer. Né? E agora, lógico que nós erramos, como eu disse antes. Muitos erros aconteceram. E eu sei que vão acontecer alguns, hoje menos, né? São minimizados de acordo com o tempo que a gente já tem. Na visão que nós temos, que é necessário estudar para você empreender, você não pode ser intuitivo. E realmente não tem como. Se você for intuitivo hoje no comércio, no empreender, uma hora você vai estagnar. Né? Ou então você vai ficar, não está acontecendo comigo, o negócio não está fluindo, porque de fato você precisa estudar. Independente de você já estar lá no topo, ou que você ainda está começando, ou porque você já acha que está estável. Não existe estabilidade. Não, você tem que assumir os riscos. Você tem que arriscar. Se você não arriscar, você não vai conseguir. Realmente empreender, é ter coragem. Mas, diante de tudo que foi falado aqui, eu gostaria de falar algo que eu acho muito importante, e uma dica também muito importante para quem está vislumbrando abrir um CNPJ, um negócio próprio e tudo mais, e que hoje trabalha como funcionário. Eu sempre falo até para os nossos funcionários, né? Gente, vocês precisam ser empreendedores de si mesmos. Onde vocês estiverem, qualquer função que vocês estiverem desempenhando, vocês precisam ser empreendedores de si mesmos. O que é isso? É você entender que você precisa ter uma imagem legal, que você precisa fazer o que você está ali para fazer, entregar até um pouco a mais que aquilo, porque você está sendo visto pelo cliente da empresa que você trabalha. Você está sendo visto, no meu caso, no de Helder, por um fornecedor que está atendendo aquela empresa. Tá todo mundo olhando para você, você não está ali invisível, só fazendo o seu ali no dia a dia, não. Então, você empreender si mesmo é você procurar evoluir em conhecimento, ou seja, em expansão de conhecimento que você está fazendo. Por que eu estou fazendo?
Será que eu posso ir além do que eu estou trabalhando hoje? O que é que eu preciso para passar por uma função melhor e ter um salário melhor? Então, hoje se fala muito de você só vai prosperar na vida se você for empresário. Se você não for empresário, você não vai nunca ter nada na vida. Não, gente, não é bem assim. Nem todo mundo nasce para ter um CNPJ, não. Mas para ser empreendedor de si mesmo, deveria ser obrigação. Então, nós, tanto eu quanto ela, nós entendíamos que tudo que a gente fazia, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Éramos funcionários, mas agíamos como dono, no sentido de que tínhamos cuidado com o que nós estávamos fazendo. Isso aí nós tínhamos, de fato. Então, a gente entregava o melhor que a gente podia entregar. Né? Nem que a gente precisasse estudar, eu mesma estudava, se desdobrava e por aí vai. E o que é que aconteceu? Nossos fornecedores que nos atendiam, que eram o nosso contato externo, porque nós não éramos venda, né? Nós éramos de setor de licitação, setor de compras, essas coisas, que era a parte administrativa, mas a gente tinha contato com essas pessoas fora dessa maneira. Então, a gente facilitava, por exemplo, o trabalho deles, fazendo a nossa parte. Né? Como assim? Entregando sempre um documento bem feito, entregando sempre uma cotação bem feita, dando respaldo, conversando. Então, quando a gente abriu a empresa, o que é que acontece? Esses fornecedores olharam para a gente e disseram, eles trabalham bem. Eles são pessoas que têm responsabilidade, são honestos, vou apostar, eu vou botar meu nome aqui no jogo por eles. Pode liberar, que eu garanto a eles. Então, assim, isso aconteceu porque a gente fez um trabalho bem feito, mesmo sem um dia imaginar que a gente fosse abrir uma empresa. Então, foi isso que foi o possível, porque se fosse por dinheiro, não teria sido. Então, obviamente, antes de tudo isso, pela graça de Deus, que estava sobre nós, que está sobre nós, mas porque nós também fizemos a nossa parte. Desde antes, que a gente nem sonhava em um dia abrir empresa. A entrega. Sempre houve entrega, tanto minha quanto de Mércia, no trabalho. Assim como você, como eu vejo hoje aqui que trabalha com a gente, Alex, outros funcionários, outras pessoas que eles se entregam. Eu acordava de madrugada para viajar, nunca tive cobrança de vou cobrar hora extra do cara. Não vou falar que isso aí que não se deve, é direito, né? É direito. Só que eu estava numa posição onde eu estava ali para aprender. Eu aprendi o meu ofício de forma que eu não precisei passar por cima de ninguém, eu não precisei usar de soberba. Não, eu simplesmente estava ali buscando o que era melhor de todo o tempo que eu trabalhei na empresa. Para você ter ideia, eu nunca tirei férias, porque eu vendi as minhas férias porque eu precisava do dinheiro, lógico, sempre, mas eu via a necessidade da empresa em me ter ali. Então, assim, para quem quer ser empreendedor, não esqueça que se você quando você é empreendedor, você trabalha 24 horas por dia. Você trabalha de domingo a domingo. Você está em casa, no final de semana você está trabalhando. Eu já cansei de vir aqui para a loja no domingo para botar as coisas em dia. Entendeu? Você está em casa já pensando no dia seguinte. Entendeu? Então, assim, é fácil. É o cara ser dono. O cara não é fácil. O glamour, né, de ser empresário, não é bem todo mundo, assim. Porque tá ganhando dinheiro. Não, você não sabe o que acontece. Muitas Quantas noites de sono. Né? Todas as obrigações primeiro, nós somos os últimos. E tudo na vida é fase, né? Então, nós precisamos entender que nós vamos ter a fase de aprendizado e a gente tem que se dispor àquilo. É verdade. Então, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Falo isso como uma pessoa que começa como estagiário, funcionário, e tudo tem um preço. Então, existe o preço que você paga por estar ali aprendendo. E como é bom você aprender. Nada, minha avó falava, é o bem que ninguém lhe tira. De fato. Então, o que você aprende, e muitas vezes não está em uma universidade, em uma sala de aula, está no dia a dia, é de muito valor. Então, o tempo que você passa ali disponível para a empresa que você está trabalhando e você está aprendendo, isso você não está fazendo pelo dono da empresa ou pela empresa, você está fazendo por você também.
Exatamente. Então, são fases na vida. Nós vamos ter a fase de aprender para poder produzir e, obviamente, depois colher. Essa é a ordem, não é o contrário. Não, eu vou colher primeiro para depois. Não existe. Você tem que aprender. E a pessoa tem que se espelhar, ter exemplos. Eu tive sempre o exemplo da minha mãe, sempre foi uma pessoa de dona de casa, Messia também, a mãe dela foi empreendedora. A minha mãe sempre buscou ensinar pra gente o correto. Meu pai sempre foi um cara perfeccionista. Ele sempre foi um cara perfeccionista. Em tudo que ele fazia, tudo tinha que estar perfeito para que as coisas andassem. Ele sempre foi um cara que investia muito. Se era um equipamento de som, um microfone, ele sempre tinha o melhor. Ele sempre buscava comprar o melhor, ele sempre pretendia sempre estar à frente de todos. O pai de Messia também é um cara fantástico. Isso aí ela tem que falar, porque ele é um cara batalhador. Ele trabalha de domingo a domingo. Não tem hora. Ele trabalha de domingo a domingo também. É um cara muito... final de semana mesmo ele ligou pra gente que estava cansado, que não aguentava mais trabalhar, que ele é acelerado, muito acelerado, o pai dela. Então, assim, a gente viu isso como exemplo. E você não tem um exemplo dos seus pais? Não, mas veja um exemplo de uma pessoa próxima. Exato. Busque visualizar aquilo ali, entendeu? Daquela pessoa, o objetivo daquela pessoa, como ela é. Nem sempre pessoas vão ter sempre virtudes, eles vão ser falhos, mas busque visualizar essas virtudes nessas pessoas. Exatamente, é tão importante falar isso, porque esse é um bate-papo, né, de CLT para empreendedor. E em nenhum momento eu me sinto insatisfeita em trabalhar numa empresa, porque graças a Deus eu trabalho aqui na Dualmed e, né, consegui crescer, me desenvolver como pessoa, como profissional aqui, né? Não é fácil também ser empregado, ser CLT. Não, mas você é quase sócio. Se a gente quer isso. Vou cobrar, hein, Bruna? A participação dos lucros. Mas se a gente for parar para analisar no que o Messi falou, de fato, e Helder, né, com as palavras dele, ser empreendedor de si mesmo é o que é mais importante, porque a gente consegue chegar aonde a gente quer. Então, aquele lance de ver o patrão, não é porque eu tô na frente de vocês, mas tipo, você enxergar o patrão como aquela pessoa que só ela obtém um sucesso, gente, é muito careta ainda ter esse pensamento, porque quando você olha para o sucesso de uma empresa e você trabalha para enxergar o sucesso dela, para ver e vivenciar o sucesso dela, automaticamente você tá junto. Não tem como você estar num avião que está subindo e você descer e todo mundo subir. Então você sobe também. Exato. Né? Você sobe junto, você Justamente. se desenvolve também. E cria aquele relacionamento, porque a Dualmed nasceu de pessoas que começaram a fazer o mais, o plus. Então, se vocês hoje não tivessem feito lá atrás o plus, o mais, tivesse curiosidade, como era que tinha sido montar os processos da Dualmed? Bem mais difícil, a gente não bem ia mais saber. Complicado. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar também. E, assim, é tão importante quanto, né? Sim. Que a gente olhe realmente para o sucesso de uma empresa e vista a camisa de fato. Que a gente sempre olha vídeos, né? Podcast, assiste muito, a gente lê bastante. E o que a gente mais vê é justamente isso. Você não é obrigado a vestir a camisa de uma empresa. Mas se você vestiu e você tá no time, joga a favor. Isso. Não contra. Tem uma coisa que a Helder falou aqui, que eu acho muito importante ressaltar. Excelência no que você faz. Não é que você tem que começar com estrutura top. Você tem que começar com uma loja linda, com meus melhores equipamentos, que a gente chamava os computadores da loja de Frankenstein, né? Porque como antes de... Era peça de um canto, porque esse aqui isso faz, né? Não, era o TI da loja. Era o TI da loja, mas é porque antes de trabalhar com material hospitalar, eu trabalhei com informática. Então, assim, eu tive vários professores, grandes professores. E o que é que aconteceu? Eu precisava que a loja funcionasse. Então, foi o que eu fiz. Eu saí montando as máquinas. Imagina, o bichinho quase não tinha dinheiro para comprar material, para vender. Entendo. Imagine máquina
top. Não ia. E Helder, quando eu te conheci, até um dia desse, isso foi quebrado na minha cabeça um dia desse, mas eu jurava que tu tinha feito engenharia da computação. Não. Por isso que eu chamo ele de hacker, porque ele entende tudo que você pensar, de sistema de tudo, de computador, de peça. Não, a parte de hardware eu ainda consigo desenrolar coisinhas. Agora, sistema, aí eu tenho uns amigos meus que são mais fortes. Tinha hora que a gente tinha que bater na tela do computador para ver se ela acendia. Eu tinha uma raiva de uma que eu tinha, meu Jesus, mas enfim, era a que tinha. É culpa de Yuri, viu? Yuri me vendeu esse monitor. Até hoje tem, mas ele melhorou já. Excelência no que você faz. É você fazer o melhor que você pode fazer dentro das suas possibilidades. Então, a gente mantinha o quê? A loja extremamente organizada. Era em pallet no chão, mas era tudo bem bonitinho, bem pilhadinho. E tudo bem limpinho. E tudo bem porque limpinho. Mesmo como sendo um atacado, a gente trabalhava com material hospitalar. Então, diariamente, nós E fora que já tem as regras, inteira. né? Nós temos todo um regulamento a seguir, todo um protocolo da Anvisa, farmacêutica. Então, a gente já, de fato, precisávamos estar organizado. Mas até se um cliente quisesse entrar nesse depósito, ele entrava, estava tudo organizadinho, a gente recebia. Então, A gente recebia os clientes lá e eles entravam como se fosse um depósito mesmo. Eles pegavam as coisas como se fosse... Era no pallet. O atendimento de excelência que hoje a gente prega aqui na Dualmed, né, que eu tenho certeza que os nossos clientes veem isso, eles elogiam os nossos vendedores, né, aos meninos, todos nessa equipe de vendas, um beijo para vocês. Estou me sentindo, né, e soltando beijo para todo mundo e tá assim, corta essa parte, viu, minha gente? Meninos de vendas, são os nossos vendedores aqui, nossa equipe de vendas, parabéns para vocês, né, a gente tem muito orgulho de vocês aqui. E esse atendimento de excelência, a excelência do nosso setor de compras em atender os fornecedores, a excelência do nosso financeiro em tratar com clientes, em tratar com os fornecedores, aos estoquistas que recebem as mercadorias das transportadoras, a gente sempre está falando sobre excelência, sobre você dar o seu melhor ao receber qualquer pessoa que chega aqui. Então, a excelência em tudo que você faz. Seja um docinho para vender na praça, a estar numa multinacional, né, em uma empresa já grande, com várias filiais. Faça tudo com excelência. A gente não perde absolutamente nada com isso. É verdade. Mas vamos falar um pouco mais dessa história emblemática. E eu queria saber de vocês, assim, como foi também, já que a gente está falando de CLT, de empreendedor, nessa junção, como vocês vivenciaram as duas partes hoje são empreendedores. Como foi se reconhecer empreendedor depois de ter uma vida inteira como CLT? Como foi que vocês, assim, o desafio, o que é que vocês enfrentam com isso? Porque a gente sabe que quando a gente é funcionário, nós não temos riscos. O risco é do patrão. Nós trabalhamos com o risco dele. Então, é mais maleável pra gente. A gente não se preocupa se vocês não vão conseguir pagar as contas. A verdade é essa. A gente se preocupa com as nossas contas. Mas, quando você assume o risco, que é esse o falado, como foi que vocês conseguiram equilibrar esses pratinhos? Como é que vocês conseguem, na verdade? Saindo de CLT para empreendedor. Aqui na loja você sabe que eu ainda não me acostumei com algumas coisas. É tanto que todo mundo diz que eu sou o bonzinho e Messi é a malzinha do processo. A ruizinha do processo. Gente, porque na verdade eu tenho um quê de... Não é de igualdade, mas é porque eu gosto de que todo mundo se sinta bem aqui na empresa, porque o ambiente de trabalho bom, o ambiente de trabalho vamos dizer assim, respeitável, traz só benefícios para todos, tanto da parte do estoquista quanto do pessoal de vendas, como compras, como financeiro. Eu trato todo mundo por igual, eu não tenho distinção. Isso ainda é algo que eu acho que eu peco nesse sentido, mas eu quero o respeito de todos. Se todos tiverem o respeito que eu tenho por eles, por mim, as coisas vão continuar andando e a empresa vai continuar crescendo dessa forma. Sair do CLT para empreendedor não é fácil, porque você ainda tem o pensamento de empregado.
E para você ser empregador, para você ser a cabeça do processo, já é diferente. Porque, como eu disse aqui agora, você lida com as pessoas como se você estivesse na mesma igualdade. E não é, você precisa ter, tomar decisões, você precisa ter um controle maior, entendeu? Então, todo esse processo é delicado. E aqui na empresa, nós trabalhamos, alguns funcionários trabalharam comigo em CLT e hoje são colaboradores da Dualmed. Então, essa diferença ainda causa uma estranheza, mas como eu disse a você, eu sou igual, o mais leve possível com todos. Mas eu tenho o direito a me defender aqui. Vamos lá. Ele disse que eu sou a ruim, né? Eu sou a ruim. Você é mal, mas é porque tudo ele joga pra eu resolver. Os embates comigo. Sim, a briga de casal. Mas vamos lá. É assim mesmo. Então, o que é que acontece? Essa transição não é fácil, né? Não é uma coisa que você desliga uma chave e liga a outra. Não é assim. Não funciona. Mas, de fato, muitas tarjas pretas depois. Mas, o que é que acontece? Falando sério, existiu um campo para mim aí dentro do empreender que foi muito difícil. Desligar alguém. Então, dentro do meu coração parecia uma coisa bem pessoal. Eu estou prejudicando aquela pessoa e tudo mais. Justamente por conta dessa ideia que nós viemos de CLT. Só que aí a gente precisa assumir as responsabilidades também. As consequências de estar numa posição. Seja o dono da empresa, seja você hoje como gerência, você sabe como que a gente precisa assumir certas posturas que vão de encontro às emoções. Então, precisamos ter racionalidade. Então, a partir do momento em que eu precisei entender que não tomar certas posturas iria prejudicar um todo, ia prejudicar um sonho nosso, um empreendimento que deu tanto trabalho, que a gente tá ali, né? Que é o nosso sonho, que é a nossa vida. Prejudicar as outras famílias que estão aqui, porque a Dualmed tem uma responsabilidade social. Exato. E tantas outras pessoas estão aqui, então não é sobre Messia, Dualmed, Helder, que tá querendo demitir alguém. É aquela pessoa que não quis fazer o que tinha que ser feito e não pode mais continuar ali, ou simplesmente não deu certo. E também a responsabilidade com a própria pessoa. Vamos lá. Se eu mantenho um funcionário na empresa que não está dando retorno e eu mantenho ele ali, anos e anos a fio, vou empurrando com a barriga. De repente, um determinado momento não faz mais sentido para mim mantê-lo ali. E nessa ocasião, o funcionário já está meio que fora do mercado de trabalho. Porque você nunca deu um feedback para ele, para dizer que ele estava fazendo errado. Você nunca chegou para ter uma conversa para tentar melhorar o resultado dele. Ele continua ali, fazendo o que queria, como queria, achando que estava tudo bem. Aí, de repente, chega naquele momento em que você diz, não aguento mais, já chegou no limite da situação, vou dispensar. Aí sim, você está sendo ruim com ele. Porque você vai dispensar uma pessoa que você nunca deu um feedback, que você nunca chegou para chamar a atenção, ou para dizer como fazer, ou para dizer que não estava legal. E aí você desliga essa pessoa no momento em que ela já não está mais numa idade dentro do mercado de trabalho para se reconstituir. Então, você está fazendo mal a essa pessoa. É justamente o que eu falei sobre a questão de nós sairmos da questão de CLT para CNPJ, porque a gente ainda, às vezes pode ter acontecido uma questão dessa, de demissão, a gente segurar a pessoa porque a gente gostava da pessoa por conta de que ainda agia como coração. Mas aí é onde a gente precisa ter, de fato, olhar e dizer, eu não posso usar minha emoção. As pessoas falam, CNPJ não tem coração. Não é bem assim, né? Não é que CNPJ não tem coração. Tem, porque você está ali cumprindo também, o CNPJ está ali cumprindo um papel social também. Mas ele tem que, a razão ela tem que sobrepor a emoção nesse aspecto de você pensar no coletivo, de você pensar num trabalho que tem que ser executado. Você não está querendo prejudicar aquela pessoa, mas está prejudicando um time inteiro. Você está prejudicando a você mesmo, a manutenção da sua casa, dos seus filhos, né? Então, realmente não é ligar e desligar uma chave.
mas é necessário. É e verdade. quando você empreende, quando você decide empreender, você tem que botar na sua cabeça uma coisa, você tem que fazer o que é necessário, não é o que você quer, não. Aliás, na vida como um todo, né? A gente não pode só fazer o que quer, ou só fazer o que o coração manda. Vida de adulto é assim. Então, ninguém pode se colocar na posição de Peter Pan, de dizer, não, eu só faço o que eu quero, meu coração fala isso, fala aquilo. E aí tem que se colocar nessa posição. Fácil não é? Não é. Né? Acho que para a maioria das pessoas. Mas tem que fazer, bora fazer, né? E tem uma coisa que eu, depois que eu assumi a postura de gerente, né? Que para mim também foi difícil, porque também, a gente não fala dessa transição, né? Mas você sair de um funcionário de igualdade com todos e você tá numa postura de liderança, líder, né? Não é chefia, não é mandar em ninguém. É, de fato, você colaborar para a organização da empresa se manter em pé. Né? Conduzir aquelas pessoas, motivar aquelas pessoas a também vestirem a camisa para a gente chegar onde a gente quer chegar. E uma coisa que eu acho bastante interessante é nunca contrate quem você não pode demitir. Porque essa história do coração, ela é aquela coisa. CNPJ não tem coração. A empresa por si só, ela trabalha com base no resultado. Então, se o teu funcionário ele não tá dando resultado, não tem por que você manter ele. Não é sobre você, é sobre o conjunto, é a empresa. Bruna, a gente tá falando aqui na questão de pessoas, que é um gargalo grande numa empresa. Acho que para a maioria dos empresários, não vou generalizar, porque, enfim, mas para a grande maioria, pessoas é um gargalo bastante grande hoje. Mas essa questão do coração, do apego, ele parte para tudo, tá? Se você tem uma empresa com vários tipos de produto, de vários segmentos, eu não vou deixar, eu gosto desse produto, eu vou comprar o que eu gosto, eu vou comprar a marca que eu quero, eu vou manter esse mix de produto na empresa porque eu comecei com ele, eu acredito que vai dar certo, mas você não olha por números para você ver se de fato tá dando certo. É verdade. É um tiro no pé. Então, assim, a mesma sempre pessoas. você tem que estar agindo com a razão. E outra, você prejudica não só a você, como também a pessoa. Porque digamos que você mantém uma pessoa só pela emoção. Não. E aí, de repente, não deu certo pra você, não deu certo pra outra pessoa. Porque quando você mantém por emoção, começa a gerar também um mal-estar com a pessoa. E atritos você não só para ela, mas os outros funcionários também exatamente, começam a sentir... porque entra uma questão que não é mais sobre resultado, sobre também desempenho, humor dentro da empresa. E aí ela começa já a se diferenciar entre os outros e começa aquela questão de tipo desmotivação entre a equipe, que já é coração também. É justamente e aí a gente chega no momento em que prejudica tudo, né? E depois você vai pensar, poxa, eu fui tão bom que fui ruim, né? Então é muito interessante, a gente precisa analisar dessa forma porque, né, faz parte do meio empreendedor. São muitas facetas a trabalhar no mundo do empreender, né? E vocês teriam alguma dica, assim, vocês acham que tem algum segredo para empreender? Não tem segredo não. A pessoa... tem um código? Não tem código. Uma chave, tem você tem que ter a vontade, persistência, certo? Vontade, persistência e outra, organizar. Você tem que se organizar. Você tem que se organizar em casa, você tem que se organizar na empresa, no seu dia a dia, você tem que se organizar. Você tem que levantar cedo, dormir tarde, entendeu? Tudo isso é um processo, não adianta, porque o seu dia tem que ser maior do que o todo mundo, para poder abarcar todas as responsabilidades, todos os projetos. Então, assim, a única dica que eu dou, que foi o que eu vivi, é ter uma pessoa do lado para poder ajudar. Faz parte, né? Faz parte. Você sozinho não vai para lugar nenhum. Isso é a realidade. Você precisa de pessoas. Pessoas para poder não só lhe ajudarem, mas lhe motivarem. É o primeiro impulsionarem, ponto. Né? Impulsionarem. E a força de vontade, só isso. E Deus, para guiar. Em primeiro lugar. É verdade. Assim, de fato, o código que existe, a chave que existe, o mistério que existe é você fazer o que tem que ser feito.
Então, muitas pessoas vão buscar um segredo, uma fórmula mágica para o sucesso, para o dar certo. Não tem como você dar certo. Você pode ter a melhor mentoria do mundo, você pode assistir, ler os melhores livros dos melhores empresários do mundo. Se você, o que você estudou, o que você assistiu, o que você leu, você não praticar, não adianta. E fazer o básico. O básico. Saber que vão existir altos e baixos, que não é glamour, que não é riqueza, que não é só dinheiro, até porque se você parar para analisar, o ativo mais importante da sua vida e da empresa não é o dinheiro, é o tempo. Né? É o tempo, como você gasta seu tempo, dentro da empresa, fora dela. Um aspecto muito importante para você falar hoje em dia também é sobre, que é até uma frase que todo mundo está falando, CNPJ, ou CPF forte, CNPJ forte, vamos cuidar do CPF. É verdade. Você não tem como dar resultado se você está com a máquina quebrada, se você está ruim mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, você precisa olhar para dentro de si, se cuidar também, para você poder dar seu melhor. Porque senão você chega... Porque empreender são altos e baixos, é uma gangorra. Você tá bem, você não tá, tem um problema aqui. Você tá o tempo todo organizando uma coisa, organizando outra. Principalmente em empresas que começam sem capital, como a gente começou. Que estão em evolução, como nós estamos. Nós estamos, graças a Deus, nós alcançamos um sucesso aqui na cidade e região. Nós estamos satisfeitos, né? Satisfeitos não quer dizer que nós estamos acomodados e que tá bom, não é isso, mas nós estamos felizes com o resultado que alcançamos em pouco tempo, posso dizer. Mas é sempre estar se movimentando, estudar novas estratégias, estudar como trabalhar melhor. Se eu tô fazendo isso, tá dando resultado, mas será que eu posso melhorar? Então, o segredo é esse, é você entender que não existe zona de conforto, que não existe estabilidade. Se sua empresa está estável, ela vai começar a cair, porque tem que estar em movimento e que seja sempre a ascensão. Que você sempre tenha aquele momento de reavaliar tudo, né? A humildade de você entender que você não sabe tudo, que você precisa de pessoas, delegar as coisas. Para mim foi difícil, muito difícil delegar. Ainda é em algumas coisas, mas é necessário, você não consegue fazer tudo só. Vai chegar um momento que você vai ter operações na sua empresa que você não vai saber nem executar mais. Gente, pega essa que é importante, viu? Que eu acho que é um dos maiores gargalos hoje no empreendimento. No empreendimento não, no empreendedorismo. As pessoas têm dificuldade em delegar. Então, é importante que vocês falem sobre esse ponto. É muito importante você delegar as coisas. Você acaba tendo mais eficiência. Então, o importante é você se trabalhar e desenvolver técnicas de como acompanhar, não de executar, porque enquanto você está executando, você está perdendo um tempo grande ali, em que você estando só auditando, acertando as coisas e tendo que opere para você, você vai ter um resultado maior, né? Se você parar para analisar, é uma lógica isso, só que a gente muitas vezes não age na lógica pelo agonia do dia a dia, aquela situação de pressão dia a dia, mas é isso. O código, o segredo, a fórmula mágica é essa. A gente sabe que precisa trabalhar de domingo a domingo, se necessário. A gente sempre está pensando, sempre está de olho, sempre está olhando para o lado, para ver se tem alguma coisa nova para fazer, o que é que a gente pode trazer. E sempre estar em movimento. Sempre estar em movimento. Afinal de contas, eu acredito para qualquer pessoa, qualquer segmento, qualquer funcionário, o segredo de você conseguir evoluir é você sempre estar em movimento. Não estagnar. Não entrar numa zona de conforto. Né? Porque realmente, para quem quer crescer, para quem quer ter sucesso na vida, é isso. Se você não quiser também estar em movimento, ótimo. Só não queira colher uma coisa que não está correspondendo ao que você está fazendo. Né? Verdade. Porque tem um sábio que fala que o trabalho devolve, né? Ou seja, se você está se sentindo no lugar errado, está trabalhando e não está tendo retorno, amigo, então você está no lugar errado. Exato. Né? Existem lugares que vão lhe promover, vão fazer você crescer, como eu hoje posso fazer isso, né? Posso dizer isso. Graças a Deus, graças a vocês, pela oportunidade que eu tenho aqui
e porque você dá também participar desse movimento. E se a gente for fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui, que foi um papo assim, que eu tô em êxtase, tô querendo até empreender agora. Lembre-se, tem que ter pessoas. Para empreender, você tem que confiar em pessoas e ter pessoas. E, gente, é muito bom você ouvir a história de alguém, uma história como essa, motivadora, uma história que teve seus momentos difíceis, que continua tendo, né? Porque a gente nunca deixa de ter. Não há uma instabilidade, né? Sempre a gente tem que estar inovando, vocês têm que estar, né, trabalhando em cima disso. Vocês são pessoas que, apesar de delegar, também operam bastante, porque vocês, né, estão aqui todos os dias, são comprometidos com a empresa. Então, tem essa diferença também, não é aquele patrão que está só lá em casa, só viajando e tal, que também não é um problema. Não é um problema. Cada um com seu tipo de negócio, exatamente. Né? Mas vocês têm sede em fazer o sucesso da empresa de vocês. E isso é notório pelo sucesso que a empresa já é. Então, é muito importante ter vocês aqui todos os dias. É muito importante ter a presença de vocês, porque nós sentimos que estamos trabalhando com algo que é humano também. Sabe? Não é só robô. Não podemos dizer que estamos se sentindo usados. Na verdade, nós estamos aqui contribuindo. Em colaboração. Exatamente. Então, se a gente fizer um resumo hoje, o Day Messi podem falar aí quais são as habilidades que hoje uma pessoa que está querendo empreender, que trabalha numa empresa, que devem ter. Vamos só ressaltar, porque a gente falou muita coisa. Mas a gente já falou isso aí. Exatamente. É como eu disse, acordar cedo, dormir tarde, ter a vontade, a gana sempre, porque se você não tiver isso aí, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Acreditar em Deus, acreditar nos seus colaboradores. O dinheiro não brota em árvore, você tem que buscar. Hoje você tem várias possibilidades, lógico que com a real situação que a gente está hoje financeira, a gente não consegue, do país a gente não consegue crédito em todo lugar, está bem escasso, mas se você não tem dinheiro, você busca um banco, vê a possibilidade, você tem que correr atrás, entendeu? Até a gente, no início, o dinheiro para a gente foi muito caro, porque a gente teve que usar dinheiro de banco, a gente teve que usar um crédito, e aí o dinheiro, o nosso capital foi caro. Hoje não, hoje a gente já está mais estabilizado, já tem, graças a Deus, as coisas já andam com as próprias pernas, mas você tem que buscar. E outra, perseverar todos os dias e buscar. Esse foi o que você perguntou antes no segredo. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Sorte Segue a Coragem. Então, empreender, você precisa ter coragem. E o resultado realmente não vai ser sorte. Não vai ser. Coragem. É porque você teve coragem de ir lá, pagar o preço, fazer o que tem que ser feito. Não dormir. Se deu errado, recalcular a rota, faz de novo. E ninguém tá aqui para não errar, para acertar de primeira, para ser um exímio administrador de pessoas, financeiro. Tem hora que a gente faz uma besteira ou outra, faz uma estratégia errada, não consegue tudo, e tudo bem. O mais importante é você ter a humildade de olhar para si, reconhecer seu erro, recalcular a rota e ir de novo, né? Não desistir. Se você quer, se é o que você deseja, e se entregar com essa coragem, porque ela segue, sim. A sorte vai seguir a sua coragem. É verdade, interessante. Então, assim, eu tô muito feliz de ter esse bate-papo direto com vocês. Aprendi muito. Eu espero que quem tá em casa assistindo também consigam extrair o máximo, né, de informações que vão impulsionar pessoas aí para o sucesso, pessoas para carreiras, porque a gente fala de empreender, de negócio, de loja física, de produto, mas também tem os empreendedores de serviço, pessoas que estão aí precisando se desenvolver. E é importante ter esse bate-papo assim com quem é conhecedor daquilo que faz, né? Então eu fico muito honrada. Agregar, né, no desenvolver profissional de outras pessoas é muito importante a gente fazer. Exatamente. E o que a do Almed faz, né? A gente faz aqui, nós temos um atendimento consultivo, nós aparamos todas as
arestas dos clientes. É verdade. Fazemos de tudo, porque esse é o nosso lema, né? É isso que vocês ensinam pra gente todos os dias, é resolver, de fato, qualquer problema que venha acontecer em relação ao cliente. Então, ajudar também, esse é um valor da empresa, é por isso que surgiu, nasceu o Dualcast, de um valor que a empresa... Exato, para poder ajudar as pessoas que querem também empreender ou já empreendem, mas tem dúvida em alguma situação, algum setor, como fazer para ter uma estrutura melhor. E assim, a gente vai trazer outras pessoas, né, Bruno? Agora eu estou entrando para a entrevistadora. Mas, enfim, é justamente esse um dos valores, né, que nós temos. E hoje a gente só mudou a posição das cadeiras, mas você volta semana que vem para cá. Mas, assim, foi um bate-papo extremamente valioso, né? Foi um bate-papo que realmente vai reacender a chama em muitas pessoas que não querem empreender, mas querem continuar como acender, né? Reacender ou acender. Exatamente. E ter Helder aqui, essa pessoa desenrolada, que ele não gosta de câmera, foi um sacrifício para trazer esse homem para cá. Não queria estar aqui. Mas eu sou veja bastidor, como ele agregou hoje no nosso bate-papo. Mas eu sou bastidor, viu? Eu sou a parte organizacional não, braçal da empresa. Essa parte tudo. Estrutural eu vou deixar com estrutural não, administrativa com o Messi eu fico mais na outra parte. É verdade, ele sabe de tudo, ele sabe atender cliente e esse é o diferenciado de vocês também, sabe? E eu digo todos os dias aos meninos, na conversa que a gente está tendo aqui, eu digo todos os dias aos meninos de vendas aqui, traz o seu cliente para tomar um café com você na sua cozinha. A partir do momento que você faz isso, você traz ele para a sua intimidade. Então, é esse o objetivo da Dualmed e de todos nós aqui, é trazer o melhor para os nossos clientes. É verdade. Então, gente, fiquem aí com esse bate-papo maravilhoso. Obrigado. Mas nós não vamos encerrar por aqui, porque nós fizemos uma promessa dos nossos stories. Nós vamos aqui sortear também, junto com os donos oficiais da Dualmed, o sorteio da viagem, de uma viagem para todos os estudantes de odontologia, né, que vieram até a nossa loja para comprar. E, gente, também aproveitando que eles estão aqui e eles que tiveram essa experiência com o CIOSP, eu queria que também vocês falassem também para os estudantes. Deixa isso para outro podcast. Não, de jeito nenhum. Não, com certeza. Porque é muita história. O CIOSP é gigante, o CIOSP é algo fenomenal. Mas fala aí os valores do CIOSP para um estudante. Não, qual a necessidade do estudante estar presente num tem muita novidade, né, para os estudantes. As fabricantes sempre apresentam novos produtos, sempre dão cursos. Tem vários dentistas apresentando, palestrantes apresentando novos produtos, demonstrando os produtos na CIOSP. Então, assim, quem é para o estudante é fantástico. Sair na frente. É você estar ali tendo contato com o que tem mais de novo na área da odontologia. Não só estudante, mas também todos os profissionais da área também, de saúde bucal. Mas falando de estudantes aqui, no caso, que foram o público-alvo desse sorteio, né? É algo que eu tenho certeza que vai até trazer para eles uma vontade a mais no curso, sabe? Ver a coisa acontecendo, sair das quatro paredes de sala de aula, ver aquela quantidade de gente, aquela quantidade de fabricantes, várias. E outra coisa, às vezes até é um momento deles se identificar com alguma área da odontologia, vendo lá, né? Que lá tem umas salas onde existem alguns cursos de várias áreas diferentes e quem sabe não é uma oportunidade dele escolher o que ele vai querer seguir na odontologia. É verdade. Então, tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica para quem ganhar esse sorteio. Eu queria que meu nome tivesse aí. Tá aqui lacrado. Alex, eu acho que eu vou precisar de sua ajuda com estilete aí, porque aqui tá, lacradíssimo. Não tem nem por onde abrir aqui pra gente poder ver como é que a gente vai fazer aqui. Ela foi feita única e exclusivamente para esse sorteio, gente. Vê lá fora se tem um estilete. Produção, estilete. Produção, eu estilete. Eu nunca fui pro CIOSP, mas eu queria que meu nome tivesse aí, porque deve ser, assim, extraordinário.
Né? É algo. Tá aqui, tá. Rapaz, muito estudante veio, viu? Muito estudante. Vamos ver, né, gente? Quem vai ter a sorte de ganhar. Quem vai ter a sorte de ganhar. Eu vou rasgar essa caixa aqui, porque é uma caixa. Chacoalhar um pouquinho para criar um mistério. Chacoalhar bastante aqui, chacoalhar bastante. Acho que eu vou rasgar, porque ela. Pode rasgar. Como ela tava bem lacrada. Não teve como. Pronto, a gente já abriu aqui, ó. Foi desse jeito aqui, ó. É improvisado mesmo. Tá aqui. Eita. Ó, galera. Tá aqui, viu? Muitos estudantes. Bastante, gente. Muito obrigada também a todos os estudantes que estiveram aqui nesse período de compra de materiais, voltam às aulas. Foi um prazer receber vocês aqui na loja, né? Espero que momentos como os que houveram aqui na loja foi muito engraçado, de confraternização, muito bom receber vocês, essa galera jovem aqui, animadíssima. Então, estamos aqui de portas abertas, pessoal, para vocês, sempre que vocês precisarem, não só no momento de volta às aulas, mas durante todo o ano aí, o que vocês precisarem, estamos aqui disponíveis para vocês. Ó, e a gente vai colocar todos os papéis na mesa. Acho melhor tirar aqui. Não, porque para que todos vejam que os papéis estão aqui, que foram preenchidos, nós vamos separar aqui, vamos juntar todos, misturar bastante. Vai. E nós vamos. E rufem os tambores. Vamos fechar os olhos aqui, ó. Quem vai tirar? Bruna, tira. Bruna, tira, fecha os olhos, Bruna. Não, tire vocês. Essa responsabilidade é de vocês. Fecha os olhos, fecha os olhos. Posso tirar? Peraí, fecha os olhos. Vocês fazem o seguinte: um bota a mão em cima do outro e os dois puxam, vai. Os dois puxam. Pega um. Só um. Os olhos fechados, Quem será? Vai, Messi, anuncia. Só vou dizer, é uma faculdade daqui de Petrolina. Olha. É Petrolina, tá, gente? Faz 5º período já. Então tá bem já avançado. Vai aproveitar bastante. E Quem é? Vou falar a universidade, foi da Uninassal. Uninassal aqui conosco. Parabéns a Uninassal também, né? Isso, uma faculdade, né, excelente. Nós agradecemos até a doutora Sara, né, que sempre nos recebeu muito bem, coordenadora do curso de odontologia da Uninassal. Obrigada, doutora Sara, pelo apoio de sempre. E o Felizardo, que vai pegar o avião para a CIOSP. É um homem, viu? Caio Felipe Barbosa Gonçalves. Meu garoto, parabéns. Show de bola, Caio. Pode preparar as malas que o ano que vem você vai estar lá na CIOSP. A gente vai entrar em contato contigo, Caio, para você vir até aqui à loja, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, tá? Daqui a pouco a gente entra em contato com você, tá? Pois com certeza. Parabéns, meu garoto. Parabéns, Caio. Gente, muito obrigada por esse momento com vocês, né? Que nós se a gente conseguir, vamos organizar outro bate-papo, como diz Helder. Agora, você me deu ideia, vamos falar agora de odontologia, né? Vamos falar de odontologia, que é uma área bem específica. Eu fico lá atrás. Deixa pra gente convidar os profissionais da área de odontologia. Também vai ter muito profissional. Vai ter muita gente, muito aqui. profissional convidado. Gente, o próximo episódio, se eu fosse você, eu não perdia. Porque nós vamos falar muito sobre estrutura de empresa. Nós tivemos esse bate-papo super enriquecedor, falando sobre como empreender, quais estratégias utilizar, que Messia e Helder aqui deram show. Dicas valiosíssimas, né? Inclusive, que não estava no roteiro, vou até cobrar, né? Nos estendemos. Mas, como a Dualmed, ela tem um compromisso em trazer valor para aqueles que estão conosco, nós vamos trazer também pessoas, né, de contabilidade, que tem, né, toda aquela história e capacidade técnica para não só da área da saúde, mas de todas as áreas que possam ajudar no empreendedorismo. Exatamente. E nós vamos ter aqui pessoas para falar sobre cuidados com a vigilância, né? Quais são os padrões que nós precisamos ter em clínicas, em hospitais, nessa nossa área. Exato. Então, não percam nenhum episódio. Eu garanto para vocês que vai ser super valioso. E Messia, a palavra é sua agora. Até a próxima, eu sempre esqueço. Curte, compartilha, ativa o sininho. Helder, me ajuda aí pra engajar. Pois curta, Vamos compartilha. Vamos lá, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Por estarmos aqui. Foi excelente a conversa. Esse bate-papo foi muito bom. Tchau, Vamos brindar, né? Com nossa canequinha. Com a nossa canequinha. Dualcast.